it told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Oi gente, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar nossa viagem pela Áustria. E a gente não ficou só em Viena, é a primeira viagem sem levar notebook, sem trabalhar. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E começa mais uma viagem, dessa vez saindo de Madrid rumo à Europa Central, a Áustria, a República Tcheca e Hungria. O voo de Madrid até Viena dura cerca de 3 horas. Chegamos depois do almoço por volta de 1h40 do dia 29 de abril. Pegamos um trem e fomos direto para o hotel para deixar as malas. A Áustria é um país pequeno, com cerca de 9 milhões de habitantes, e Viena é a capital há mais de 100 anos. É uma cidade super organizada, arquitetura preservada, e logo na chegada a gente consegue perceber isso, tudo muito organizado e limpo. Antes de começar a explorar, fomos deixar as malas no hotel. Eu gravei o quarto para mostrar onde ficamos nesses 6 dias, porque todas as excursões que fizemos saíram daqui de Viena, então basicamente foi a nossa base para tudo. E já vou avisando, desculpa se a pronúncia de algumas palavras não foi exatamente como se fala por aqui, mas é porque tem umas que são impossíveis mesmo. Enquanto vocês acompanham o nosso quarto, uma coisa interessante sobre a Áustria é que ela fica bem no meio da Europa. Por isso é super fácil cruzar a fronteira e visitar outros países. Em menos de uma semana a gente vai passar por Áustria, República Tcheca e Hungria. Outra coisa que impressiona em Viena é a quantidade de palácios. A cidade inteira parece um cenário de filme de época. E o interessante é que a maioria desses palácios eles não estão fechados, porque você consegue visitar ou até assistir um concerto dentro deles. Enfim, essa viagem foi incrível, tem muita coisa linda mesmo. Agora sim começa a viagem de fato. A primeira parada é o Palácio Schönbrunn. Esse lugar foi a residência de verão da dinastia Habsburgo, a família que governou a Áustria por mais de 6 séculos. Aqui viveu Maria Teresa, uma das figuras mais importantes do século XVIII, mãe de Maria Antonieta. O palácio tem mais de 1.400 cômodos, mas a visita normalmente cobre os 22 principais. Mesmo depois do fim do Império Austro-Húngaro, em 1918, o palácio não foi abandonado. Uma parte dele virou museu, mas outra parte continua habitada. Algumas áreas internas do complexo ainda são residências privadas e existem cerca de 150 apartamentos alugados. Os moradores são moradores comuns, mas com contrato específico e regras bem rígidas. Você literalmente pode morar dentro do palácio se conseguir uma dessas raras concessões. Esses salões foram usados em festas imperiais. Mozart tocou aqui com 6 anos de idade. E entre as atrações tem o labirinto, fontes com esculturas mitológicas e a gloriete, que fica no alto da colina. De lá dá para ver boa parte da cidade. Esse palácio é um dos lugares mais visitados da Áustria. Ele também abriga o zoológico mais antigo do mundo em funcionamento, fundado em 1752. Depois de passar a tarde no palácio, pegamos o metrô e voltamos para o hotel, porque à noite tínhamos um concerto na igreja de Peterskirche, localizada no centro de Viena. Essa igreja barroca é conhecida pela boa acústica e pela regularidade de apresentações de música clássica. O interessante é que essa igreja foi construída bem em cima do que seria o local de uma igreja do Império Romano, e esse ponto é um dos mais antigos de culto cristão de toda a cidade. Quando a gente saiu do concerto, a gente foi caminhar um pouco pelo centro de Viena, e essa catedral ela fica bem no centro histórico. Eu filmei rapidinho porque a gente ia jantar, mas depois eu mostro tudo aqui. E esse foi o nosso primeiro dia em Viena. Mesmo chegando só à tarde, já deu para aproveitar tudo isso e começar a viagem com o pé direito. Estamos na primeira parada e eu não faço ideia para onde a gente vai, nem o que a gente vai fazer. E eu vou descobrir junto à medida que eu vou gravando o vídeo, porque eu não sei de nada, não sei o que vai acontecer. A gente parou para tomar café, uma parada de 10 minutos, que a gente tá na República Tcheca. Não sabia que a gente ia vir pra cá também. E é isso, eu vou atualizando. E o dia 2 começou cedo. Saímos de Viena às 7 da manhã em direção a Praga. São cerca de 3 horas e meia de estrada, mas como o caminho é bonito, passa rápido, sabe? Chegando em Praga, nossa primeira parada foi no Castelo de Praga, que na verdade não é um castelo como a gente imagina. É um complexo gigantesco, considerado o maior castelo antigo do mundo, com mais de 1000 anos de história. Dentro desse complexo ficam vários prédios importantes, igrejas, palácios, jardins e até a sede do presidente do país.
O destaque é essa catedral. Essa é a Catedral de São Vítor e é o edifício religioso mais importante da República Tcheca. A construção dessa catedral começou em 1344. A obra parou várias vezes por guerras, pragas e até mudanças de governo. Ela só foi concluída em 1929, quase 600 anos depois. Com certeza é um dos melhores exemplos da arquitetura gótica na Europa Central. E ela também marca a transição entre estilos, já que levou quase 6 séculos para ser concluída. Ela tem arcos bem altos, colunas finas e vitrais enormes. Tudo foi feito para passar a ideia de grandeza e deixar a luz entrar com cor, já que a maioria das pessoas na época não sabia ler. Então as imagens nos vitrais contavam as histórias. Logo depois da catedral, continuamos caminhando pelo complexo do Castelo de Praga. Praga cresceu em volta desse castelo, que existe desde o século IX. Uma história super curiosa que aconteceu aqui foi a chamada Defenestração de Praga. A palavra é bem estranha, mas quer dizer basicamente jogar alguém pela janela. Em 1618, foi quando 2 representantes do rei foram jogados pela janela. Na época, havia um conflito entre católicos e protestantes. Os nobres protestantes estavam irritados com decisões do rei que limitavam a liberdade religiosa. E aí, durante uma reunião no castelo, a discussão meio que esquentou e os nobres empurraram os 2 oficiais pela janela. Era uma altura de mais de 15 metros e eles caíram num monte de lixo e sobreviveram. E daqui de cima dá pra ver bem como a cidade foi construída às margens do rio. Uma curiosidade é que a construção dessa ponte usou uma mistura de argamassa e ovos, porque na época acreditavam que isso deixava a estrutura mais resistente. Documentos mostram que os ovos vieram de várias regiões do reino. A ponte liga a cidade pequena à cidade velha, que era uma das partes mais importantes de Praga na Idade Média. Quando chegamos na Praça da Cidade Velha, a primeira coisa que chama a atenção é a Torre do Relógio. Esse é o relógio astronômico de Praga. Foi instalado em 1410 e é um dos mais antigos do mundo ainda funcionando. Ele não mostra só a hora, ele também marca o movimento do Sol, da Lua, o signo atual do zodíaco e o calendário agrícola. A cada hora cheia tem um pequeno espetáculo. 2 sinos tocam, janelas se abrem e os 12 apóstolos passam desfilando naquelas janelinhas ali. Também aparecem figuras como a morte que puxa a corda e a vaidade que se olha no espelho. Depois de ver o relógio, a gente teve uma pausa de 1 hora para o almoço. E essa região da Cidade Velha é cheia de prédios históricos com fachadas do século XIV e XV. Praga é uma cidade que conseguiu manter a maior parte da sua arquitetura original, mesmo depois de guerras e regimes diferentes. Caminhar por aqui é quase como andar por um museu a céu aberto. Com isso, encerramos o nosso dia em Praga. Viemos com a turba de volta desde Viena, que exige acordar cedo e andar bastante. E estava muito quente, muito sol, mas valeu cada minuto. E começamos nosso terceiro dia bem cedo em uma rota pelos lagos da região de Salzkammergut. É uma das áreas mais tradicionais da Áustria. A nossa primeira parada foi em Unteroth, um vilarejo pequeno às margens do Lago Artesii. O Lago Artesii é o maior lago inteiramente dentro do território austríaco. Ele já foi cenário para obras do pintor Gustav Klimt, que costumava passar os verões por aqui. Por
Por coincidência era 1º de maio, dia do trabalhador, e por isso estava acontecendo um desfile tradicional bem na hora que a gente estava passando, e eles estavam usando trajes típicos da região. Os homens usavam bermudas de couro, meias altas e coletes, e as mulheres vestidos com avental e manga bufante. Essas roupas são inspiradas nas vestimentas rurais do século XVIII e ainda hoje são usadas em eventos cívicos e festas locais. Nossa segunda parada foi em St. Gilgen, uma vila pequena que fica às margens do lago Wolfgangsee. O lugar é bem calmo, com casas antigas e ruas estreitas, e é conhecido por ter ligação com a família de Mozart. A mãe de Mozart nasceu aqui e a irmã dele morou na cidade depois que casou. Tem até uma estátua de Mozart na praça principal, mesmo que ele nunca tenha morado aqui. A cidade fica cercada pelos Alpes e a paisagem mistura montanha, floresta e lago. Por isso, no século XIX, muita gente rica de Viena vinha passar as férias aqui. Algumas das casas ainda têm placas antigas nas fachadas indicando quem morava ali ou que funcionava no prédio, como padaria, ferreiro ou cervejaria. E caminhando pela vila, fui parar em um cemitério do nada. Eu não tinha nem percebido, mas isso acontece porque em vilas austríacas é normal os cemitérios ficarem bem no meio da cidade. Eita, peste, cemitério. Achei que era outra coisa, eu não. E aqueles trajes típicos que eu comentei, eles vendem em todos os lugares. De vaqueiro, eita vaquejada do quê? Foi dessa vez. Dessa vez eu vou gravar mais, vou deixar o vídeo mais longo. Vou deixar o vídeo com 30 minutos dessa vez. Porque tem muita coisa bonita pra mostrar. E aí, vocês ainda estão preferindo Gramado? Depois do passeio pela vila, a gente desceu até a margem do Wolfgangsee. A água do lago chama a atenção de tão clara. Esses lagos da região são famosos pela pureza e muitos têm até a qualidade potável. Vai, agora Tássio vai provar a água e vai falar se realmente é boa, vai. Ah, pois vai tudo. Eu não confio. Mas eu confio. Basta uma cuspida aí. O lugar mais bonito que eu já vi. E você? O lugar mais bonito que eu já vi. E você? Top 10, não, pra mim é o lugar mais bonito que eu já vi. Parece aqueles dia, né? Que faz poço beijar. Não dá pra capturar o quão bonito é isso. Não dá. Seguimos então para a última e mais esperada parada do dia. Estamos indo em direção a Hallstatt. Hallstatt é considerada uma das ilhas mais bonitas da Europa. O lugar é antigo e há registro de povoamento aqui desde antes da Era Romana. Que lugar bonito da porra! Lindo, lindo, lindo! Segura aqui, segura aqui, segura aqui! Inclusive, o nome Hallstatt vem da palavra celta Hall, que significa sal. Essa vila cresceu por causa da extração de sal nas montanhas ao redor, e foi tão importante que deu nome a uma fase inteira da Idade do Ferro, a cultura de Hallstatt. Hoje em dia, a mina de sal ainda existe, mas claro, o turismo tomou conta. Mesmo assim, Hallstatt continua pequena, tem menos de 800 moradores fixos. Tivemos a sorte de encontrar uma guia que é moradora daqui. A arquitetura é bem típica da região alpina, com casas de madeiras grudadas na encosta e varandas cheias de flores. Nesse dia aí a gente caminhou, viu? A gente subiu muita escada, o tempo inteiro era escada, escada, escada. Carros não circulam pelo centro e tudo parece feito para manter o silêncio e a paisagem. Mesmo com tantos turistas, ainda dá para perceber que os moradores fazem questão de preservar o clima tranquilo do lugar. E dá para notar que tudo aqui é feito para preservar o visual tradicional. Em 1997, a vila foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, tanto pela paisagem quanto pela importância histórica. Uma curiosidade interessante é que Hallstatt ficou tão famosa que fizeram uma réplica quase idêntica dela, na China. Depois de caminhar muito, almoçamos nesse restaurante que fica bem na praça principal. De lá dá pra ver o lago, os barquinhos, as montanhas ao fundo, tudo no mesmo enquadramento. Quem me conhece sabe como eu tenho medo de água, mas depois de muita insistência de Tássio, eu resolvi dar uma chance e ir nesse barquinho. Ui, que medo! Não.
devagarzinho o barco. Boa. Tá melhor? E o medo, o coração pum pum, uma crisezinha de ansiedade. Mas deu Meu tudo coração. certo. Mas eu tô aqui, meu coração tá aqui, na minha garganta. Desespero do cão. Tem que morrer aqui. Morrer, morreu. Tá sumindo o aeroporto. Chega. Blueberry. Eu gravei bastante da caminhada até chegarmos no cemitério de Hallstatt. Ele fica numa parte mais alta e é bem pequeno, com vista direta para o lago. Um detalhe curioso é que, como o espaço é limitado, os ossos das pessoas enterradas aqui antigamente eram retirados depois de um tempo, pintados à mão com flores e nomes e guardados numa capela chamada Beinhaus. É um costume antigo e único da região. Aqui tem mais de 600 crânios pintados à mão. Gente, Tassi quer falar uma frase em alemão que ele aprendeu. Guten Tag, ich bin Flutterentwickler. Ich bin 65 Jahre. Ich spreche ein bisschen Deutsch, aber das ist nicht einfach. Porra! Vai, e é o quê? Boa tarde, eu sou desenvolvedor Flutter, eu tenho 26 anos e eu falo um pouco de alemão, mas não é fácil. Arrasou. E depois de um dia cheio, voltamos para Viena e encerramos a noite no Beef and Glory, um restaurante especializado em carnes maturadas e grelhadas. E ele tá na lista entre os 101 melhores restaurantes para steakhouse do mundo. Pra gente que adora carne, foi uma ótima maneira de fechar o dia. E o dia começou com a visita ao Museu de Sissi, o Hofburg Palace. Aqui foi a casa da família real por séculos. Esse lugar era o centro do poder quando o Império Austro-Húngaro existia. Hoje, além de museus, também funciona como sede do presidente da Áustria. E essa parte do palácio é focada em Sissi. Se você não conhece, deixa eu te explicar brevemente quem é. Elizabeth, ou Sissi, foi imperatriz da Áustria no século XIX. Ela casou com o imperador Francisco José, ainda adolescente, e virou um dos nomes mais famosos da monarquia europeia. Ficou conhecida pela beleza, pelas rotinas rígidas de cuidados com o corpo e por detestar as formalidades da corte. Sissi ganhou a simpatia do povo. Ela era vista como diferente das outras figuras da realeza e era contra muitas tradições da corte. Ela demonstrava empatia pelas pessoas comuns, especialmente pelos húngaros, tanto que ajudou a melhorar a relação entre Áustria e Hungria. No fim das contas, o povo via nela alguém mais humana e mais próxima, e isso fez com que ela fosse lembrada com carinho até hoje. Antes de seguir para o resto do complexo, a gente passou por essa área aqui que fica perto do Museu das Borboletas. Essa parte é um jardim que já foi exclusivo da família imperial e hoje é aberto ao público. Odeio quando Tássio cansa de levar a mochila, que aí eu tenho que levar. Que ódio. Nesse complexo também fica a famosa escola espanhola de equitação. Esses cavalos aí são de uma das raças mais antigas da Europa. Eles são treinados aqui por anos para fazer apresentações com movimentos bem precisos. E é uma tradição que existe desde o século XVI e que até hoje atrai gente do mundo todo. E deu para perceber que tradição por aqui não é brincadeira. Tudo ainda é bem preservado e continua fazendo parte da identidade de Viena até hoje. E nossa próxima parada foi no Palácio Belvedere. Fica bem próximo ao que a gente estava e ele é um dos principais museus de Viena. Apesar de hoje ser um museu, ele foi feito para ser uma residência de luxo.
As salas são cheias de detalhes no teto, escadas largas e muita simetria. Era tudo pensado para impressionar e mostrar poder e bom gosto. Era uma forma de mostrar status. Entre tantas obras importantes aqui, uma que chama a atenção de quase todo mundo é O Beijo, de Gustav Klimt. É uma pintura feita entre 1907 e 1908. Ela virou o símbolo do movimento Art Nouveau na Áustria. Eu acho interessante as interpretações que essa obra tem, porque para alguns ela simboliza o amor, o carinho, já para outros ela representa uma relação de poder e submissão. Para você, o que é que você acha? Você acha que simboliza o quê? A gente passou o resto da tarde no palácio vendo as obras e no fim do dia, perto do pôr do sol, fomos para a Catedral de Santo Estevão. Lembra da catedral que eu mostrei no início? É essa daí, só que ali estava noite. Essa catedral é um dos prédios mais antigos e importantes de Viena. E quando a gente chegou, estava rolando uma missa, então o clima estava mais silencioso e fechado. Ela começou a ser construída lá no ano 1137. E essa daqui foi a vista de cima. Essa torre foi por séculos o prédio mais alto de Viena. Ela servia como ponto de observação da cidade e até hoje dá uma ideia de como a cidade se organizou ao redor da catedral. E essa aí sou eu no penúltimo dia da viagem, depois de uma semana inteira acordando 6 da manhã e caminhando 20 km por dia. Logo quando chegamos em Salzburgo, a primeira parada foi na Basílica de São Miguel. Essa igreja é conhecida por uma cena famosa do filme A Noviça Rebelde. Se você já assistiu esse filme, essa é a igreja que aconteceu o casamento de Maria. E a gente colocou a cena aí no vídeo para comparar com o lugar real. Depois de visitar essa igreja, o guia fez uma parada em um mirante próximo, com uma vista bem bonita, e eu aproveitei para mostrar qual foi a empresa que a gente fez todos esses passeios. Isso facilitou muito porque a gente conseguiu conhecer vários lugares ficando em uma única cidade. Eu consegui filmar um dos vários ônibus que a gente viu no caminho com cenas do filme. Ele faz parte da identidade de Salzburgo. O mais legal é que várias partes do centro foram cenários para o filme. Esse guia foi ótimo, ele mostrou pra gente esses lugares e a gente foi caminhando pela cidade, a cidade é linda. Uma coisa que chama muita atenção aqui nesse centro histórico são as placas antigas nas fachadas das lojas. Como eu comentei lá na parte do vídeo em Praga, muita gente antigamente não sabia ler. Aqui em Salzburgo era do mesmo jeito. Então as lojas usavam símbolos nas fachadas para mostrar o que funcionava ali. Eles usavam tesoura para alfaiate, a chave para o chaveiro, bota para o sapateiro, e várias dessas placas antigas ainda estão aqui no mesmo lugar. E nessa mesma rua, o guia mostrou pra gente um detalhe bem curioso: os fios das campainhas. Cada um levava até um andar diferente, e era assim que chamava alguém que morava lá em cima. Só que o mais interessante é que antigamente quem morava nos andares superiores geralmente era mais pobre. Isso porque os andares de baixo tinham acesso mais fácil à água, rua e até à luz natural. Então, diferente de hoje, quanto mais alto o andar, mais simples era a condição de quem morava ali. A gente seguiu caminhando pelo centro, pela praça principal. Nós tivemos uma pausa para o almoço e eu consegui provar o prato típico daqui. Schnitzel. Provando schnitzel. Schnitzel. Provando schnitzel. 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 Vem com a geleia. Eu não consigo filmar. Vem com a geleia. Isso aqui é a geleia de strawberry. Es gibt natürlich viel mehr Hafer. Die deutsche Schnee zum Beispiel. É que são diferentes, entendeu? Aí você tem que ver qual você gosta mais. Ich hatte eine gute Creme dabei. É doido. De porco esse, né? Eu esqueci qual é qual. Não, esse é de peru. Gostei mais do seu. Tá tudo tremendo e come. Salzburgo tem uma ligação muito forte com Mozart
já que ele nasceu aqui. E antes de voltarmos para o ponto de encontro, a gente passou numa confeitaria bem tradicional da cidade. Foi lá que inventaram aquele doce de chocolate com marzipan e pistache que leva o nome de Mozart. Ele foi criado há mais de 100 anos depois da morte dele, mas virou um símbolo da cidade. Esse dia a gente estava tão esgotado, que jantamos no hotel. Ravioli e costela. Pommes-frites. No nosso último dia da viagem, cruzamos a fronteira e fomos conhecer Budapeste. E você sabia que Budapeste, na verdade, é a união de duas cidades? Pois é, eu também não sabia até chegar lá. São Buda e Peste, divididas pelo rio Danúbio, mas juntas formam a capital da Hungria. E a nossa primeira parada foi a igreja de Matias, que fica no lado de Buda. Subimos os 197 degraus para chegar até lá. Experiência de subir. Boa. 175. 125. Tá bom, eu tô pegando. Já. Quase no final. Bora. Cala a perna. Ui. Almost. Yay! Você tá se sentindo vitorioso? Demais. E de lá de cima dá para ver praticamente toda a cidade. O rio Danúbio dividindo Buda e Peste, o parlamento lá do outro lado e várias pontes que ligam os dois lados. Essa igreja tem uma história longa. Ela foi construída originalmente no século XIII, mas passou por várias reformas ao longo do tempo. O telhado colorido chama muita atenção de longe, feito com cerâmicas esmaltadas que parecem novas até hoje. Nesse dia foi complicado porque estava chovendo muito, então eu gravei pouco, mas acho que foi suficiente para mostrar um pouco de Budapeste. No almoço fomos experimentar o famoso goulash, que é uma espécie de ensopado de carne com páprica, um prato típico da culinária húngara. A gente escolheu um restaurante na frente da Basílica, o que facilitou bastante a nossa próxima parada. Essa é uma das maiores igrejas da Hungria e foi construída em estilo neoclássico. E eu fiquei impressionada, esse é meu estilo preferido. A cúpula tem quase 100 metros de altura e dá pra ver de vários pontos da cidade. A fachada tem 2 torres com sinos e um deles é o maior da Hungria. Por dentro tudo é decorado com mármore, ouro e mosaicos. A cor do mármore é muito diferente e é bem bonita. A construção levou mais de 50 anos para ficar pronta, e durante esse tempo, o prédio até chegou a desabar e teve que ser reconstruído. A basílica leva o nome do primeiro rei da Hungria, que foi canonizado depois da sua morte. Uma curiosidade meio bizarra é que lá dentro eles guardam a mão direita mumificada dele, considerada uma relíquia sagrada. Quantos degraus subimos hoje? Uns 400. A gente subiu ali. Dá pra ver. Subiu ali. Tava rolando uma feira bem na frente da igreja e a gente aproveitou para provar uma sobremesa tradicional húngara. É tipo uma tortinha de maçã com massa folhada. Depois do dia em Budapeste, chegamos em Viena já à noite e fomos direto jantar. E como a gente ainda tinha um restinho de energia, decidimos fechar a viagem de um jeito especial. A gente foi até o parque onde fica a roda gigante mais antiga em funcionamento no mundo. Ela foi inaugurada em 1897 para comemorar os 50 anos de reinado do imperador Francisco José I e tem 64 metros de altura. Sobreviveu a guerras e virou um dos símbolos de Viena. De lá de cima, a vista da cidade à noite é incrível, mas é impossível não ficar com medo. O mais legal foi que na frente da roda gigante tinha uma barraquinha que revelava fotos na hora. A gente imprimiu uma das nossas para levar de lembrança. Oxe, de onde essa vai, pô? A véia tá aí, meu filho. Pois. Olha, A véia vai ficar aí. agora eu não quero uma véia não na foto, pô. Então esse, ó. Esse é um que não tem a véia. Olha, oxi, que... É a dona do parque, é? Esse eu acho que é um que não tem, deixa eu ver. É. E foi assim que a gente encerrou a nossa viagem. Foram 4 países, 6 dias, muitos quilômetros e memórias que vão ficar para sempre. E se você acompanhou até aqui, obrigada por viajar com a gente e até a próxima. Danca. Vielen Dank.